dia a todos, queridos amigos aqui do canal da Comunhão Espírita de Brasília. É sempre uma alegria estar com vocês aqui nesse programa Comunhão no Lar, em que nós compartilhamos alguns conhecimentos e histórias a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, à luz da nossa querida doutrina espírita e do que o Consolador nos trouxe e nos traz. E vamos lembrar de elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela vida que temos, que é aquela que precisamos e conseguimos já ter. Pedimos que aproveitemos essa encarnação da melhor forma possível, já que merecemos renascer, e que nós saibamos enfrentar os desafios da vida, conscientes de que nós temos o apoio daqueles que nos amam, que se preocupam conosco, que estão ao nosso lado e que fazem de tudo, absolutamente tudo, para que nós possamos sair vitoriosos de nossas provas, que nos auxiliam, nos consolam, nos apoiam, nos intuem e estão sempre ao nosso lado. Tenhamos absoluta consciência de que jamais, em tempo algum, estaremos sozinhos e de que somos, sim, destinados à perfeição, à felicidade e à união com Deus, que são o nosso destino inevitável. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que Ele seja não apenas o nosso ponto de chegada, mas o nosso companheiro de caminhada, que esteja conosco a cada passo, a cada momento, a cada situação da nossa vida, que estejamos com a mente nele e com o coração nas suas lições, que nos foram trazidas com tanto amor. Que assim seja. O nosso tema de hoje vem de uma mensagem do nosso querido mentor aqui da casa, que é inspirada nas próprias palavras de Jesus. Chama-se Nenhum se Perderá, uma mensagem de Bezerra de Menezes, no livro Comentários Evangélicos. Nessa mensagem, Bezerra de Menezes nos diz que tudo o que se oferta é com vistas à nossa evolução, e que cada coisa que a gente passa é destinada ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado, ao nosso futuro. Quando a gente está no estudo, na fase 1A, a gente aprende, né, as características de Deus e as propriedades divinas. E uma delas que a gente aprende é que Deus é justo e bom. E por que que Deus é justo e bom? Porque a justiça se revela de várias formas. Por exemplo, a lei de Talião. Se eu tirei um olho de alguém, me será tirado um olho. Se eu fiz alguma coisa com alguém, será feito para mim. Mas a justiça de Deus não é apenas a justiça da devolução daquilo que nós fizemos, do retorno matemático e contábil, não é uma justiça contábil, é uma justiça educativa e amorosa. Então, quando eu faço algo que me afasta do bem, o bem sendo tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, o que eu preciso? Aprender a lição. Então, é uma justiça da educação. É uma justiça que compreende que quando nós nos afastamos do melhor caminho, é porque nós não estamos prontos a aprender o que é esse melhor caminho. Então, nós precisamos ser ensinados sobre o bem. Então, acontece em nossa existência, nós atraímos as lições, não a reparação, mas as lições que nos permitem fazer o bem, nos permitem nos aproximar cada vez mais. Como quando eu estou aprendendo a tocar um instrumento e desafino, se eu desafino cantando, desafino tocando o instrumento, o que eu preciso? Aprender e treinar cada vez mais para poder afinar aquela nota. Então, nós somos ensinados a afinar o nosso espírito, a nos aproximar daquilo que é bom. Tem até uma música da década de 90 ou dos anos 2000 que diz, né? Viver é afinar o instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro, a toda hora e a todo momento, de dentro para fora e de fora para dentro. Por isso, nós, no nosso caminho, como nos diz Bezerra de Menezes, receberemos as lições que nos permitirão nos aproximar cada vez mais do nosso destino inevitável, que é o encontro com Jesus. Mas Bezerra pegou uma passagem muito importante, que é aquela passagem que está em João 10. É uma das passagens mais belas e mais conhecidas também do Evangelho de Jesus, quando ele fala que ele é o pastor e que ele cuida das suas ovelhas, também dando para nós essa lição de que ele se preocupa com as ovelhas. E aí ele diz que nenhuma das ovelhas dele se perderá, porque ele cuidará de cada uma delas, ele estará atento.
ele diferencia ele, que é o pastor, dos lobos. Os lobos estão ali para perder as ovelhas, para consumi-las, para fazer com que elas se afastem do que é bom, enquanto que o pastor ama e cuida das suas ovelhas e está ali para mantê-las no caminho certo, mantê-las alimentadas, mantê-las protegidas, manter o bem-estar dessas ovelhas para que elas fiquem bem. O pastor ama e cuida das suas ovelhas. Já o lobo, ele apenas quer alimentar-se delas, mas nada faz pelo seu próprio bem-estar, nada faz para que elas estejam bem. E aí Jesus diz que ele jamais permitirá que nenhuma das suas ovelhas se perca. E diz também que irá atrás das suas ovelhas onde quer que estejam, para que ele possa trazê-las de volta quando elas se afastam, e livrando assim dos lobos. Então, na vida, nós nos deparamos com muitos lobos que nos afastam do que é bom, nos afastam das leis de Deus, nos afastam do nosso melhor caminho, da nossa felicidade, que muitas vezes nos prometem e nos dão coisas que satisfazem naquele momento, mas não deixam de ser simples armadilhas para que nós nos afastemos do nosso redil, que nós nos afastemos do nosso pastor e do que é melhor para nós. Mas é inevitável, como diz Jesus, que nenhuma dessas ovelhas se percam e que elas retomem o caminho e cumpram a destinação essencial de cada um de nós, que é o caminho do bem. É uma das coisas mais belas da doutrina espírita é compreender esse ponto de vista de que, mesmo diante do erro, nós seremos, é, inevitavelmente levados à prática do bem. E eu me lembro sempre de vários exemplos de pessoas que estiveram em graves erros, mas que conseguiram se redimir com o auxílio do Pai e com o auxílio daqueles que o amam sempre. Pessoas que você poderia dizer: olha, esse está perdido para sempre. Esse espírito jamais se redimirá, mas que nada como um dia após o outro, nada como um ano após o outro, nada como um século após o outro. Então, hoje eu quero contar também algumas histórias de espíritos que pareciam irremediáveis, mas que os tempos provou que ninguém se perderá e que esses espíritos hoje estão completamente voltados ao bem. A começar do próprio Judas. Judas, aquele discípulo que traiu Jesus, que entregou a, a, aqueles que queriam matá-lo, que foi responsável, né, por 30 moedas de ouro, de prata, conforme a tradição, entregou Jesus e levou-o à prisão, e fazendo com que ele passasse pelo suplício da crucificação, da tortura e da crucificação. Até hoje, não sei se até hoje, mas até pelo menos a minha infância, quando eu via, né, e ouvia falar que no interior do Brasil passava na televisão isso, se malhava o Judas, né, se no sábado de Aleluia se levava, se produziam verdadeiros bonecos, assim, em tamanho real, às vezes, do Judas, para que as pessoas pudessem puni-lo pela gravidade do mal que ele fez. Mas, na verdade, o que essas pessoas não sabem é que o espírito de Judas já está muito, muito longe daquela situação que nós conhecemos e que ficou marcada na tradição pela história do cristianismo. O espírito de Judas já passou por muitas e muitas experiências após aquilo. O próprio Jesus, quando viu e soube do sofrimento de Judas, que não suportou, ele não tinha uma compreensão total do que era o significado do que ele estava fazendo. E quando percebeu o que era o que eram as consequências do que ele havia feito, ele não suportou lidar com essas consequências, por isso tirou a própria vida. Quando Jesus, tendo chegado ao plano espiritual, quando ele tendo é, deixado o corpo após a crucificação, tomou conhecimento e consciência do que aconteceu, a primeira coisa, antes mesmo de subir aos céus, antes mesmo de tomar o seu lugar ao lado do Pai, a primeira preocupação de Jesus foi ir até onde estava Judas, no submundo do seu sofrimento, no submundo da dor que ele havia plantado para si mesmo. Então, o primeiro ato de Jesus foi ir até Judas e buscar
dar-lhe o consolo que era possível naquele momento, buscar dar a esperança. E, quando pôde, pediu à sua mãe que intercedesse por aquele espírito, porque ele sabia que aquele espírito precisava de apoio, precisava de auxílio, mais do que qualquer outro. Então, Judas, a partir dali, começou o caminho da sua redenção, compreendeu e buscou melhorar-se enquanto espírito e retomou o caminho do bem. Teve uma existência conhecida como Joana d'Arc, em que buscou pacificar o seu povo e reunir aquele que estava dividido pelas guerras. Sofreu com a incompreensão e a traição do seu povo e padeceu na fogueira, como todos nós sabemos. Foi uma vida de expiação, de incompreensão, de luta, mas de muita fé. Em momento nenhum, aquele espírito abdicou da sua missão, da sua mensagem e da sua tarefa no bem que deveria praticar. Hoje, eu brinco que o espírito de Judas está muito melhor do que aqueles que o malham, porque ele conseguiu aprender com seus erros e conseguiu trilhar os caminhos do bem. E também essa ovelha não se perdeu. Uma outra história muito, muito bonita, que foi vivenciada também pelo próprio Jesus enquanto esteve aqui no mundo, diz respeito ao nosso querido Espírito Emmanuel, o nosso Espírito que trouxe para nós tantas lições, tantos, tantos ensinamentos por meio de seus livros, de sua história e de sua parceria com Chico Xavier. Ele que foi o coordenador da obra espiritual de Chico. Mas nem sempre foi assim. Está narrado nesse livro aqui, há 2000 anos, que justamente na época em que Jesus estava aqui na Terra, vivia na Palestina, ele estava lá como senador Públio Lentulus, o senador que era a maior autoridade romana ali perante aquele povo e aquele território conquistado. E tinha todo o poder, lhe era investido todo o poder. E com todo o poder veio naquele momento daquele espírito o orgulho, a vaidade e a própria consciência de classe e do seu nascimento. Ele que era um patrício romano. E ele precisou ir para a Palestina porque sua filha estava muito doente e buscava a cura para os males que afligiam tanto aquele espírito que veio marcado pela dor naquela existência. Chegando à Palestina, sua filha teve uma grande melhora. Aquele ar daquele local, que naquela época era um local muito bonito, fez uma melhora grande no ânimo e no físico também de Flavinha, a filha do senador Publio Lentulus, e de Lívia. E ela realmente melhorou. Mas a vida, em algum momento, cobra as suas contas. E ela teve a sua piora, que naquele momento levaria ao desencarne, o desencarne de reparação. Ela tinha uma vida de reparação, que levaria ela a expiar faltas do passado e sair como um espírito vencedor. Mas qual é o pai e a mãe que se conformam com isso, não é mesmo? Então, Lívia, que já era muito afeiçoada a Jesus, já conhecia a mensagem dele, pediu que Públio Lentulus intercedesse junto a Jesus pela melhora de Flavinha, pela cura dela. E o senador, por muita atenção a Lívia, embora não acreditasse e embora não se visse como autoridade constituída, indo atrás daquele profeta Galileu, foi no local onde Jesus se recolhia sozinho para orar nos crepúsculos, num banco junto à natureza que ele tanto apreciava. E ali foi oculto, não procurou Jesus no meio da multidão, procurou escondido, ali no meio das luzes crepusculares, mas encontrou em Jesus aquilo que ele precisava. Esse encontro de Jesus com Públio Lentulus está aqui narrado no livro Há 2000 anos, no capítulo 5 da parte primeira, e é um dos diálogos mais belos da doutrina espírita. Jesus pergunta: senador, por que me procuraste? Foste melhor que me procuraste publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade.
Mas foi dizendo Jesus que não negaria a ele, não por ele, mas por sua esposa, que já compreendia as verdades do Cristo e que tinha a fé necessária para obter aquela cura pela qual ela tanto ansiava. E aí Jesus fala que não veio buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a tua filhinha, desvalida pela ciência do mundo, mas a fé e o amor de tua mulher, que já estava pronta pela sua fé a compreender e a receber a cura que tanto almejava. E aí, Jesus prossegue dizendo que todo aquele poder no qual ele se fiava, que emanava de Roma, passaria muito rápido, mas aquele homem, aquele espírito, permaneceria. Então, que ele não estava ali pelo representante de Roma, mas por aquele espírito, por aquele homem, por aquele pai em sofrimento, por aquela mãe que naquele momento esperavam por ele. E aí o senador pensou que Jesus, como pode dizer que Roma vai acabar? Eles que naquele momento não acreditavam que aquele império teria fim, que ele ruiria. Mas nós, 2000 anos depois, sabemos que muito pouco tempo, não muito pouco tempo, mas pouco tempo depois, sim, Roma ruiria. Mas aquele espírito que permanece para sempre, pois somos imortais, não eternos, porque eterno é aquilo que não tem começo nem tem fim, mas imortais, pois tivemos um começo, fomos criados por Deus, mas não temos fim. Então, Jesus acreditava naquele espírito imortal, acreditava que ele seria capaz de vencer o seu próprio orgulho, vencer as suas próprias dificuldades e se tornar um espírito do bem para o qual ele estava destinado a ser. Dizia que se ele aceitasse naquele momento as palavras de Jesus e seguisse a sua mensagem, ele poderia, a partir de então, já romper com as cadeias de sofrimento nas quais estava inscrito, os sofrimentos que ele trouxe para si mesmo. Mas, se ele optasse por permanecer, ainda passaria pelas dores que estavam planejadas, em virtude das expiações e das provas que ele precisaria passar, mas que seria inevitável que ele se encontrasse consigo mesmo e com Deus mais adiante. E foi assim que aconteceu. Públio Lentulus não estava pronto para, naquele momento, aceitar a palavra de Jesus. Seguiu o seu caminho, teve a cura de Flavinha, devido à fé da sua esposa Lívia, que foi, sim, um espírito muito próximo de Deus já naquele momento, e seguiu o seu caminho, passou por graves expiações, mas conseguiu encontrar-se. E hoje ele é o grande Espírito Emmanuel, que fez parte do nosso espírito de verdade, que trouxe a doutrina espírita. A história dele está narrada em vários livros, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e o legado dele está em toda a obra de Chico Xavier, da qual ele é coordenador. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem escrita por Emmanuel, que fala, capítulo 11, item 11, cujo título é O Egoísmo. Emmanuel falando do que ele aprendeu com o próprio Cristo sobre o egoísmo, uma chaga da sua alma que ele conseguiu vencer, mas um espírito que nos mostra que nenhum de nós se perderá. E a última história que eu gostaria de contar é a história de um rei daquele período, que também é uma das figuras mais marcadas negativamente da história do cristianismo. A história daquele rei que, recebendo dos 3 pastores, dos 3 reis magos, a notícia de que um rei encarnaria aqui, perseguiu todas aquelas crianças que nasceram naquele período, condenando-as à morte, por medo de que elas pudessem retirar o seu legado, de que elas pudessem retirar o seu reinado. E esse espírito, muito, muito equivocado, poderia se dizer que era um espírito que não tinha salvação, não tinha nenhuma forma de, de sobreviver diante de um ato tão cruel que obrigou Jesus e Maria e José a emigrarem para o Egito, inclusive para evitar a morte dele, que seria o nosso
o nosso guia e que teria essa vida destinada a nos deixar essas lições. Mas Herodes, por muito que tenha errado naquele momento, também conseguiu retomar o seu caminho de ascensão. Não tenho noção exata de quais foram as encarnações e quais foram as experiências dele, mas o espírito de Humberto de Campos, do jornalista Humberto de Campos, nos relata que ele foi Vicente de Paulo, um dos espíritos mais reconhecidos por sua caridade. Ele que viveu como escravo por um período e conseguiu libertar-se, e a partir daí começou a libertar pessoas da miséria. Ele vivia num castelo, num lugar isolado, num mosteiro muito isolado, mas havia perto do mosteiro uma cidade, perto daquele grande castelo, daquele grande prédio imponente. E um determinado dia, ele fez o caminho que tirou ele daquele prédio e levou ele até a cidade. E aí ele disse que o lugar dele era ali. O lugar dele era onde havia pessoas necessitadas e passou a trabalhar. E como não poderia deixar de ser, ele teve um grande trabalho com crianças que ele auxiliou a livrar da pobreza material e também da pobreza espiritual, encaminhando-as tanto no rumo do progresso material, como no rumo do progresso espiritual, pelas lições belíssimas do Evangelho. Então, nenhuma das ovelhas se perderá. Esses são apenas exemplos. Na doutrina espírita, nós temos milhares e milhares e milhares. André Luiz, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, tantos e tantos e tantos outros que nós poderíamos contar aqui. Mas eu quero que vocês fiquem cientes de que, por mais grave que seja o problema, por mais grave que seja o erro, por mais que nós acreditemos que é impossível a recuperação, ela não apenas é possível, como é certa. Todos nós seremos felizes, todos nós seremos perfeitos, todos nós estaremos unidos ao bem e à vontade de Deus, porque esse é o nosso destino inexorável. Um grande abraço a todos, fiquem em paz e fiquem com Deus. Nos encontraremos nos altos dos cumes, junto a nosso Pai. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Um grande abraço a todos e até a próxima.